Né? Você veio trazer a musiquinha? Sim. A Cá veio trazer a musiquinha pra gente, olha só. Oi, gente. Vamos lá. Vamos entrando, galera. Que bom, amor. Muito obrigado por ter colocado a música já, tá? Pera, né? Ó, consegui colocar? Consegui. Pronto, agora vai que vai. Pronto. Vamos entrando. Um minutinho para começar. Vai chamando a galera. Hoje é um dia importante. É o fechamento da construção da arca. Não é mesmo? Pô, fecha a porta pra não atrapalhar o pessoal, mano. Vamos que vamos. Olha o Rick Chester. Olha o Gene, man. Wendell, cara, que saudade. Thiagão Oliveira acabou de dar uma mentoria pra minha galera. Nenê, vai treinando pro tênis, hein, Nenê? Ah, rapaz. Amor, então vamos pegar a raquete do tênis ali pra mostrar? Tá realmente fininho. Vamos entrando. Sobre o livro de ontem é o seguinte, primos. Não batermos os 30 mil comentários. Eu não vou sortear todos os livros que eu prometi ontem, porque o combinado era se chegasse nos comentários, ok? O que eu vou fazer é, eu vou sortear um livro só. Não vou sortear todos os livros que eu falei, só vou sortear um livro. Tá? Eu queria avisar vocês hoje, porque não batemos nos comentários. Mas, foca aqui. Fica no avião, chama a galera, vamos começar em 20 segundinhos. Ok? Me fala uma coisa, quem é que participou nos 3 primeiros dias? Dia 1, dia 2, dia 3. E tá comigo desde o começo. Me digam. Quero ver quem está comigo, quem são os firmes e fortes. Que estão comigo desde o comecinho. Ok? Vamos lá? Não é, sai daqui. Ó, Nenê, vai treinando aqui, hein, cara. Aqui é só no top spin, hein? Vamos nessa? Vamos começar? Obrigado, mano. Vamos começar então, vou tirar os comentários aqui. Olha só. Vamos lá. Ó, a gente já teve 3 dias de live. Ok? 3 dias de live. Isso daqui foi um desafio mais curto que, de novo, nem sei se eu posso chamar isso de desafio, porque foi algo que extremamente simples. 4 dias, 9 horas da noite, não é um desafio para ninguém. Hoje seria o maior desafio de todos, digamos assim, porque hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, 9 horas da noite. Tem muita gente que quer fazer outra coisa, né? E o que eu sempre digo é que a gente tem opções. Tem gente que fala, sexta-feira, eu mereço fazer alguma coisa diferente. Tudo bem que em pleno coronavírus, né? A gente está fazendo menos coisa, né? Entre aspas, de sair, etc. Mas ainda assim você tem sempre uma opção. Você pode focar em estudar, você pode focar em extravasar e o que você faz hoje, em algum momento, vai ser cobrado pelo futuro, pelo seu eu do futuro, né? É como tudo, né? Eu perdi 14 quilos do começo do ano até agora há pouco, fiz certinho. Eu saí um pouco da dieta, voltei uns 4 quilos. Preciso recuperar, porque eu prometi que eu iria perder, acho que é 23 quilos, né, até o final do ano, e eu preciso seguir, senão o meu eu do futuro vai me cobrar. E então são opções, parabéns por quem tomou a decisão de estar comigo hoje, participar do 4º dia da Arca, tá? Time, manda no Telegram lá, só para garantir, manda no Telegram para os primos, falando que eu tô aqui, que a gente está ao vivo, tá bom? Se é que vocês não mandaram ainda. E é isso lá, vamos lá. Eu vou recapitular rapidamente os 3 primeiros dias, tá? E hoje a gente vai falar um pouco de investimento internacional, tá? De forma filosófica e de forma prática, né? Só não posso ser mais prático do que eu tô dizendo, porque eu precisaria mostrar a tela do computador e tudo mais, e aí não é o que eu tô me propondo agora aqui na live. Então vamos lá. O conceito todo do desafio é te ajudar a construir a sua arca. Da onde surgiu isso? Surgiu de quando o Florian chegou para mim e falou: Thiago, para mim as pessoas têm que construir a arca delas. A arca ela é importante, porque se você constrói a sua arca antes de uma enchente, quando uma enchente vem, você está preparado, tá? Beleza. E aí, como que a gente constrói a arca no mundo dos investimentos? Cada um tem a sua forma de construir a arca, e para mim,
Construir a arca tem a ver com você colocar uma parcela do seu capital em negócios, uma parcela do seu capital no mercado de real estate, no mercado imobiliário, uma parcela do seu capital em renda fixa, a gente falou ontem, desmistificamos coisa pra caceta. E a quarta coisa é você dolarizar parte do seu dinheiro. Por quê? Vamos lá. Para mim, existem 3 coisas importantes quando a gente está falando de diversificação de patrimônio. Isso é que eu demorei para poder internalizar como princípio, mas hoje eu sigo isso à risca. Pensa só, imagina que você começou a investir agora. O que você pode fazer? Você vai investir às vezes em terras, né? Desde a antiguidade as pessoas investiam em terras, então você vai ter um pouco de terra, legal. Só que aí você percebe que quando você começa a comprar terras, imóveis, prédios, através de fundos imobiliários, você percebe que grandes empresas estão dentro desses imóveis. E essas grandes empresas, elas só conseguem pagar esse aluguel porque elas ganham mais dinheiro a ponto de poder pagar aluguel. Aí você pensa, ué, mas se essas empresas ganham mais dinheiro, será que eu posso investir nessas empresas? E a questão é que você pode. Então você começa a diversificar seu investimento e você começa a investir também em negócios, em ações. Então você tem fundos imobiliários e você tem ações. Só que aí você começa a perceber que em alguns momentos as crises, elas te pegam de jeito. Elas te pegam de jeito. Por quê? Porque elas são crises por um motivo. Porque ninguém as prevê com exatidão. Eu conheço pessoas que já previram a crise, mas erraram no timing. Porque uma coisa é falar assim, vai ter crise, tá caro. Outra coisa é, vai ter crise, tá caro e vai cair amanhã. Então tem gente que acerta, mas erra o timing. Por quê? Porque o timing tem a ver com outras pessoas concordarem com você. Se você acha que tá caro, mas as pessoas ainda não acham, elas não vão vender. Quando as pessoas, elas começam de uma forma generalizada a achar que tá caro, elas começam a vender e os preços caem, né? E aí você começa a entender que se você tem terras ou real estate, você tem negócios e as crises acontecem e você precisa estar preparado para elas, o que acontece é você pensa que faz sentido ter renda fixa também, que foi um pouco do que eu falei ontem. Só que aí, imagina que você faz tudo isso, você tem renda fixa, você tem negócios, você tem fundos imobiliários, mas você mora na Venezuela. Esse insight eu ouvi do Bruno Perini, meu amigo. Você mora na Venezuela. Do que adiantou você investir e diversificar corretamente? A sua arca, ela não está completa. E se a sua arca não estiver completa, é aquilo que eu falei. Ela vai afundar na primeira enchente que tiver e ela vai continuar sendo uma arca, mas vai estar embaixo da água, vai estar submersa. E ela não tem utilidade. Tá? É muito difícil tirar a arca debaixo d'água. E aí você entende que se você mora na Venezuela, a sua moeda não vale nada. E se a sua moeda não vale nada, você precisa diversificar também a moeda que você tem na sua carteira. Para mim esse é o conceito filosófico da coisa. Porque se está tudo em real, você precisa dolarizar parte do seu investimento. Só que qual que é o insight aqui? O insight é o seguinte. Cara, eu tô fazendo essa live aqui de um celular. Esse celular tem componentes que não são em reais, com certeza. Eu tenho uma luz aqui, uma ring light que a gente chama. Com certeza tem componentes que não estão em reais. Eu utilizo o Instagram, tá? E o Instagram, parte do componente de custos do Instagram, né, quando eu utilizo como empresa, né, quando eu vou fazer anúncios, por exemplo, ele está em dólar. A roupa que eu utilizo também. O notebook que eu utilizo também. O videogame que eu jogo também. Parte da matéria-prima que eu utilizo também. Combustível também. Então, assim, tudo, ou quase tudo, tem algum componente em dólar. E se grande parte dos meus gastos estão em dólar, por que eu não vou ter grande parte dos meus investimentos em dólar? Não é? Então, esse é o conceito, é a premissa que eu sigo na minha carteira de investimentos. Tá? Então, vamos ver o que eu preparei aqui para mostrar para vocês hoje. Ó. Eu separei algumas coisas interessantes, tá? Só para vocês terem um pouco de... Ó, separei isso aqui para mostrar para vocês hoje. Olha que interessante, tem alguns números legais. Ó, separei bastante coisa, tá? Espero que vocês gostem, meu time preparou com muito carinho. Deixa eu tirar então isso aqui um pouquinho. Vamos trocar uma ideia. Pessoal, deixa eu pedir 2 coisas para vocês agora. Primeira, clica no coraçãozinho que tem aí do lado, clica bastante no coraçãozinho.
Pode clicar várias vezes mesmo, porque isso aqui me ajuda o Instagram a entender que essa live é legal. Porque por algum motivo o Instagram ele não está mostrando a live para as pessoas. É muito estranho, acho que tem muita live acontecendo e o Instagram está mostrando menos. Então clica no coraçãozinho e se você estiver curtindo tudo que eu estou fazendo esses 4 dias, clica no aviãozinho e manda para uma galera participar e construir a arca delas, né? Elas vão te agradecer quando tiver uma crise, tá? Quem me segue há um bom tempo me agradece pelo fato de essas pessoas estarem protegidas ao longo da crise que a gente está passando, tá? Quem me segue e acompanha, tem gente que só segue e não capta a filosofia, não acompanha as movimentações dos investimentos e aí pega só uma parte do conceito. Por exemplo, se você pegar só a parte do conceito de negócios, você durante a crise vai fazer cagada, né? Então beleza, temos então 4 caixinhas, né? Negócios, fundos imobiliários, renda fixa e dólar. O que acontece se eu investir minha carteira dividindo ela nessas 4 partes? Bom, pensa que cada parcela tem que ter um benchmark. Tem que ter um benchmark. Por quê? Se os negócios me renderem 10% no ano, isso é bom ou é ruim? Indiferente. Pode ser bom, pode ser ruim. Depende do índice de referência. O índice de referência de negócios na bolsa é o IBOV, o Ibovespa. Então, se o Ibovespa rendeu 50%, minha carteira rendeu 10%, não foi bom. Mas se o Ibovespa caiu 50% e minha carteira caiu 10%, foi bom. Quando eu invisto em ações no exterior, qual que é o meu benchmark lá? É o S&P, é o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas de lá. Quando eu invisto em renda fixa aqui, qual que é o índice de referência? O CDI, né? Então, por isso que eu digo que o meu investimento rende 100% CDI, 110% CDI, 90%, igual vocês viram antes. A gente sempre precisa olhar para o índice de referência. Quando eu falo de fundo imobiliário, eu tenho um índice, tenho o IFIX. Tenho o IFIX, tá? Então, eu uso esses 4 índices de referência para fazer um estudo que eu quero apresentar para vocês, tá? Muito bom, a galera tá clicando no coraçãozinho, muito bom. Olha só, o estudo começa aqui, ó. Dá uma olhada, em 2009, você tinha aqui o Ibovespa, CDI, S&P e o FII, seria o fundo imobiliário, tá? O primo significa o seguinte, o primo significa que o seu capital estava alocado nessas outras 3 coisas. Então, 1/3 do seu capital estava em IBOV, 1/3 estava em CDI, 1/3 estava em S&P. Quanto que dá a média disso? Dá o primo, que dá 55,51%. Então, ó, nesse ano o Ibovespa foi muito bom, o S&P foi ruim, na média ali você tem 55%. Em 2010, o CDI deu... O que aconteceu em 2010? Tem algum erro aqui? Tem algum erro em 2010 aqui, time? Misturando 2010 com 2011? Acho que 2010 e 2011 deu algum erro aqui, tá? Depois precisamos ver. Vamos pular para 2012, tá? Porque o conceito se aplica, tá? Em 2012, você vê lá, o fundo imobiliário cresceu, CDI cresceu pouco, o IBOV está lá 7,40. Na média, a carteira desse ano deu 20%. Em 2013, 2,9%. Em 2014, 2,9%. Então, aqui você vai vendo o quanto todos os índices de referência renderam e o primo é o quanto rendeu a média disso. E o que você precisa entender? Lembra daquele conceito do Warren Buffett de nunca perca dinheiro? Se você diversifica desse jeito, você não necessariamente vai ter a melhor carteira do ano, mas você sempre vai ter uma carteira entre as melhores do ano, tá? Porque, ó, vamos continuar esse estudo. Em 2017, o Ibovespa aqui rendeu 26%, aí o S&P 21%, FII 19%, CDI 9%, tá? Então, você vai rebalanceando a carteira dessa forma e tendo a arca construída. Porque você tem ano que você tem, por exemplo, 2020 aí, ó. Fundo imobiliário tinha caído 28%, IBOV caiu 42%, né? No momento que a gente gravou, que a gente fez esse estudo. E mesmo com essa queda gigante, a sua arca está construída, então você perde menos. E quando ganha, você consegue recuperar. No longo prazo, né, essa carteira rendeu 311%. Enquanto o Ibovespa rendeu 77%, o fundo imobiliário 132%, CDI 182% e o S&P 397%. Isso daqui é só utilizando os índices de referência. Por que é interessante você olhar para isso? Porque
Vamos falar, sei lá, da Bolsa. O Ibovespa rendeu, esse ano aqui o Ibovespa está rendendo, sei lá, menos 20 quase. A minha carteira, que investe em ações, ela pode ter ido muito melhor que o Ibovespa porque eu escolhi negócios melhores que a média. Então, se eu escolher melhores negócios que a média, a minha parcela de ações vai render mais. Se eu escolher negócios melhores que a média em fundo imobiliário, a minha parcela de FIX vai render mais. Se eu escolher negócios melhores que a média em ações do exterior, a minha carteira também vai render mais. Então, o próprio rebalanceamento dentro desse conceito te faz ganhar dinheiro no longo prazo. E se você escolher melhores negócios dentro de cada caixinha, você ganha mais dinheiro ainda. E quando a gente fala de dólar, eu acho que é legal a gente mostrar o seguinte, tá? E o que são possíveis investimentos em dólar? Você pode comprar BDR, depois eu explico um pouco mais sobre cada um. Você pode comprar BDR, você pode comprar ações lá fora, você pode comprar o IVVB11 aqui, você pode comprar um fundo cambial, você pode comprar um fundo que investe lá fora, você pode comprar empresas brasileiras que são exportadoras e têm receita em dólar. São algumas das formas que você pode utilizar para investir ou se expor ao dólar, tá? Eu quero mostrar um estudo para vocês que eu fiz aqui, que é o seguinte. Aqui, ó. Isso daqui é um estudo em que você não rebalanceia o seu portfólio, tá? Só em 2020. Só em 2020. Então imagina, você está vendo aqui o Bovespa, né? Eu mostrei para vocês antes quanto rendeu o Bovespa. Então em 2020 tem lá janeiro menos 1%, fevereiro menos 8%. Aí eu tenho o CDI em 2020, que é a renda fixa. O IFIX, que é a carteira de fundos imobiliários. Então ele caiu pra caramba esse ano, né? Caiu 3%, depois 3%, depois 15%. Aí depois só subiu 5% e 2%. Em 2020, em janeiro subiu o IVVB, ele replica o S&P, que é o índice das maiores empresas americanas. Então ele subiu quase 7%, em fevereiro caiu 4%, mas no geral ele subiu muito, né? Por quê? Porque o dólar subiu muito. Além de lá fora ele ter subido muito por causa de Facebook, que subiu muito, o Google subiu muito, algumas grandes empresas, a Amazon subiu, o dólar também subiu. Então a gente tem esse efeito. Porque o que você precisa entender, né? Antes de eu continuar o estudo, deixa eu falar um pouquinho de macroeconomia de uma forma muito simplificada aqui, tá? O que acontece? Você pode perceber que existe uma relação entre bolsa de valores no Brasil subindo e dólar caindo. Por que isso acontece? Porque se a gente for olhar para o capital que investe na bolsa aqui no Brasil, a gente tem o capital de pessoa física, que sou eu investindo, é você investindo. A gente tem o capital do institucional, né, que são grandes players. E a gente tem o capital estrangeiro, que são os gringos. Quem costuma ter mais dinheiro? Isso daí pode estar mudando um pouco, a gente está vendo mudando um pouco isso daqui, mas em geral o gringo tem mais dinheiro, o estrangeiro. E quando o gringo vem investir no Brasil, o que ele faz? Ele compra real. Ele vai comprar real. E quando ele compra real, o real sobe. Então o real, ele se valoriza em relação ao dólar. O dólar cai. Por que ele compra real? Para investir em ações. Ou em alguma outra coisa, mas para investir em ações. Então quando ele investe em ações, o fluxo é grande. Então ele joga a bolsa para cima. Então por isso que você vai ver geralmente a bolsa subindo quando o dólar está caindo. E quando eles resgatam da bolsa e jogam para fora, eles vendem ações, as ações caem, e eles compram dólar, então o dólar sobe. Então você tem esse tipo de movimentação acontecendo, tá? Então, quando você tem a renda fixa muito baixa, às vezes o gringo fala, poxa, eu não quero mais ter dinheiro em renda fixa no Brasil. Ele tira dinheiro do Brasil. Então você diminui a atratividade do capital estrangeiro. Se você quer captar recursos estrangeiros, uma coisa que você pode fazer é aumentar a taxa Selic, né? Porque as aplicações aqui vão pagar mais e as pessoas vão entender que você está pagando mais, né? Existe um prêmio maior pelo risco que eu corro investir no Brasil. Então você tem essas 4 classes de ativos sempre correlacionadas de alguma forma. Fundo imobiliário também, taxa Selic diminui, fundo imobiliário tende a subir. Então quando o CDI começa a render menos, o fundo imobiliário tende a render mais, assim como a bolsa. Então existe uma série de coisas aqui. Quando você diversifica a carteira, você acaba ganhando uma ponta, perdendo um pouquinho outra. Ou quando tem uma crise, você perde aqui, mas o dólar sobe, né? Porque quando tem uma crise, o que acontece? As pessoas ficam desesperadas, elas querem se proteger. E elas vão para onde? Para os países mais seguros. Então elas compram dólar para ir para os Estados Unidos. Então isso aqui é um pouco do movimento que acontece, tá?
E aí deixa eu voltar para esse estudo então. Aqui é o seguinte, imagina que eu começo a minha carteira investindo, opa, não é isso que eu quero mostrar, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Imagina que eu monto minha carteira e não tem investimento internacional. Não tem investimento internacional, tá? Eu só tenho renda variável no Brasil, ou seja, ações, que é o RVBR que vocês estão vendo. Eu tenho renda fixa e eu tenho fundos imobiliários, tá? Imagina que eu investi a mesma parcela em cada um deles. Passou janeiro, eu tenho R$ 1.966. Passou fevereiro, eu tenho 1.889. Passou março, eu tenho 1.613. Tá? Aí eu rebalancei minha carteira para eu ficar parecido em todos. Por quê? Porque renda fixa ficou maior, renda variável ficou menor, então eu compro renda variável. Vendo um pouquinho de renda fixa, rebalancei minha carteira. Aí abriu só um pouquinho, maio só um pouquinho. Quanto que eu tive no período? Eu tive menos 8,21%. Foi o resultado que eu tive. Qual que é o ponto aqui? A gente passou por um mercado muito ruim, crise. A gente passou por uma grande crise. Só que a gente passou por uma grande crise. E o que blinda a gente de grandes crises? O dólar, porque a gente tem uma moeda fraca, geralmente, né? O real é uma moeda fraca. Então, se eu tivesse feito a mesma coisa, o mesmo conceito, mas com dólar, aliás, desculpa, não é menos 8,21%, tá? Só se atentem ao número ali, ao 1.782, tá? Então, imagina, se for de R$2.000 para 1.782, beleza? Agora, se você tivesse rebalanceado a sua carteira com investimentos internacionais, o que teria acontecido? Bom, você começou lá com R$2.000, um pouquinho em cada caixinha, chegou em março, no final de março, você rebalanceou sua carteira, né? Então, você tinha muito pouca renda variável, porque caiu, você tinha pouco fundo imobiliário que caiu, você rebalanceia. No final, você teria 1.976. Pelo simples fato de ter dólar na carteira também. Porque o dólar te protege. O dólar te protege. Só que aí o que acontece? Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu faço que não é no mundo dos investimentos, mas me ajuda a me blindar. Parte dos meus gastos está em dólar, mas parte da minha receita também. Por exemplo, eu tenho ações do Grupo XP, certo? É dolarizado. É negociado em Nasdaq, né? Então, se não mudar o preço das ações, o fato do dólar subir me faz ganhar mais dinheiro. Cair, o contrário. Eu tenho uma parte da receita hoje, mensal, em dólar. Então, o AdSense do YouTube, que é aquela propagandinha, me gera hoje uns $30.000 por mês. Em dólar. Então, se o dólar sobe, eu ganho bastante. Então, sei lá, hoje com o dólar a 5 e ganhando uns 30 mil de AdSense, eu ganho uns R$150 mil. Agora, se o dólar tivesse 2, eu ganharia R$60 mil. Então, quando o dólar aumenta, eu ganho mais dinheiro. E o contrário também acontece, tá? Já eu abro os comentários, tá? Fica aí comigo. E quando eu estou falando de dólar, uma coisa que acontece muito comum é o seguinte. Quer ver? Ó? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ó. O dólar hoje, ele tá na casa dos 5 e pouquinho, tá? Quanto vocês acham que vai fechar o dólar esse ano? Me dá um chute aí. Quanto vocês acham que vai fechar o dólar esse ano? Que valor? Você acha que o dólar vai fechar a R$6? R$7? Você acha que vai ser R$4? 5? Me conta aí. Quanto vocês acham que vai fechar o dólar esse ano? Tá tudo certo aí, mano? Quanto vocês acham que vai fechar o dólar esse ano? Ó? R$7, 5,4, 4,87, 6... 5,47, pode apostar, ó o Diogo aí. A parada é assim, ó. Eu aprendi que, pra mim, tá? Eu não tento prever o dólar. Porque, olha só, tem gente que fica o dia inteiro analisando dólar, velho. É o dia inteiro analisando dólar, tá? Essas pessoas, velho, elas analisam o mercado o tempo todo. E ainda assim, elas não conseguem acertar para onde vai o dólar. Não conseguem. Quando lá atrás, lá no passado, uma vez eu fui para Disney. Meus pais se mataram, levaram a gente para Disney. A gente fez um monte de cagada, né? Assim, financeiramente, finanças pessoais lá totalmente desorganizado.
Mas a gente foi pra Disney com dólar a R$1. Você sabe o que é R$1? Eu tive a época de dólar 1 para 1. Cara, dólar 1 para 1 hoje seria um sonho. Imagina só. Cara, se fosse 1 para 1, tá louco. Tá louco. Eu lembro que eu gostava de videogame, eu comprava um joguinho lá, sei lá, $20, R$20, cara. Olha isso. Só que aí o dólar foi para R$2. E todo mundo ficou assim, ó, caraca, R$2, meu Deus, o dólar subiu 100%. Me comenta uma coisa, quem aqui já foi pra Disney nos comentários? Põe sim ou não. Sim ou não, só pra eu ter uma noção aqui. Aí, nossa, dólar foi pra R$2, cara, 100%, tá louco. Ninguém esperava que ia pra R$2. E aí, adivinha, o dólar foi pra R$3, velho. A gente era feliz e não sabia, né? O dólar foi pra R$3. Eu falei, o quê? Como que o dólar foi pra R$3? Tá louco, impossível. Aí o dólar foi para R$4. Eu falei, R$4? O dólar tá caro demais. E aí muitas pessoas pensaram assim, eu não vou mandar dinheiro pro exterior. Eu não vou investir em dólar. Eu não vou ter nada dolarizado. Tá louco? O dólar tá R$4. E o dólar subiu para R$5, velho. E a galera começou, tá louco? Eu vou dolarizar investimento? Tá maluco? Eu não vou fazer isso. Não sou idiota. Aí o dólar foi para quase R$6, velho. Quase R$6. Então o que eu tiro disso? Não me importa para onde vai o dólar. Para mim, eu tenho que ter uma alocação em dólar, porque parte dos meus gastos está em dólar, sempre. Não quero prever o dólar, tanto faz para onde ele vai. Tanto faz. Desde que eu realoque, sempre. Sempre coloque um pouquinho em dólar. Tá? Então, para mim, Thiago, eu não tento prever o dólar. Para mim, não tem ideia. Para onde vai o dólar? Não sei. E isso é muito legal para o investidor, porque é legal você reconhecer o que você domina, o que você é bom, o que você não é bom. O Warren Buffett, ele tem uma grande lição que ele passou, que é sobre a zona de competência. Ele comenta sobre um jogo de beisebol que, o jogo de beisebol ele precisa rebater todas as bolas, né? O rebatedor. Quando a gente está falando de investir, a gente não precisa entrar em todas as bolas. A gente pode entrar só nas que a gente achar melhor. Então, por exemplo, eu domino o setor bancário. Eu posso comprar só ações do setor bancário, se eu dominar, né? Ou principalmente ações do setor bancário. Agora, se eu não tenho nada de petróleo, para que eu vou comprar ação de petróleo? Então eu não preciso entrar em ações de petróleo, não preciso ter uma opinião sobre ações de petróleo. Se alguém, muitas vezes, pelo fato de eu produzir muito conteúdo sobre finanças, sou um investidor profissional e, cara, pessoas o dia inteiro me perguntarem coisa, me perguntam sobre muita coisa. E eu não sou obrigado a ter opinião de tudo, não. Eu não preciso ter opinião de tudo. Me perguntam uma coisa, eu falo, não sei. Para onde vai o dólar? Não sei. Mas eu tenho dólar, porque parte dos meus gastos está em dólar. E se tiver uma crise, e a crise acontece quando ninguém espera muitas vezes, eu vou estar preparado. Eu quero ser um investidor de longo prazo. Eu quero estar aqui daqui a muitos anos. Eu quero tranquilidade, eu quero paz. Eu não quero ser o melhor investidor do ano. Eu quero estar entre os melhores investidores no longo prazo. Porque eu sei que a consistência vai me trazer muito mais resultado do que uma grande porrada hoje. Tá? Deixa eu contar para vocês o seguinte também. Deixa eu tirar um pouquinho o comentário. Eu considero, na minha parcela internacional, então quando a gente está construindo a Arca, o investimento internacional, eu considero dentro dele algumas outras coisas também. Eu considero criptomoedas e investimentos exóticos. Tá? Então, obra de arte, para quem conhece, eu não conheço. Mas para quem conhece, obra de arte, criptomoedas, eu gosto. Por quê? Porque para mim, o que acontece? O que é moeda forte hoje? Não é o real, moeda forte é dólar hoje. Só que no futuro, talvez a moeda forte não seja mais o dólar. Talvez seja alguma moeda, alguma criptomoeda, talvez seja o Bitcoin, talvez seja, sei lá, alguma coisa na China ou em algum outro país em desenvolvimento, não sei. Então para mim hoje é dólar. Mas como eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu quero me expor de forma convexa a algo que, Bitcoin pode quebrar ou ele pode multiplicar por milhares de vezes. Então eu boto um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Então geralmente eu tenho 1% na minha carteira em Bitcoin, né? De 1 a 2%. Agora eu estou sem Bitcoin, que eu acabei vendendo, não realoquei ainda isso, mas preciso realocar. Tá? Então a minha carteira é formulada desse jeito.
E a magia do negócio acontece quando você tem a sua arca construída e você consegue rebalancear o que você tem aqui dentro durante as crises, tá? Deixa eu ver se eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Ó, tá? Aqui, o cenário A é o cenário sem investimento internacional, tá? O cenário B e C, né, que seria o laranja e o verde, são cenários com dólar na carteira. Ai, Thiago, e se o dólar cair? Se o dólar cair, aí teria sido pior. Mas você não consegue prever com exatidão tudo o que acontece, tá? A não ser que você seja, sei lá, uma mãe de Ná aí, não sei. Eu entendi que eu não consigo prever o dólar e tá tudo bem. E mesmo assim eu ganho dinheiro. E ganho bastante dinheiro nos investimentos. Nesse ano eu estou ganhando dinheiro mesmo com a bolsa negativa, né? Então, enfim, é muito importante que você tenha dólar. Quais são as possibilidades de você ter dólar na sua carteira, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Peraí. Vocês investem em alguma coisa atrelada ao dólar? Vocês têm alguma coisa atrelada ao dólar na sua carteira? Vocês têm alguma coisa que é exposta ao dólar de alguma forma? Me comenta aí. Porque o que você pode fazer? Você pode abrir uma conta numa corretora no exterior, tá? Você pode abrir uma conta numa corretora no exterior e aí você vai investir diretamente lá, tá? É muito simples você fazer isso, mas você tem que tomar alguns cuidados, especialmente com o imposto, porque as pessoas mandam e aí esquecem de pagar imposto todo mês, em alguns casos, esquecem de declarar da forma correta, e isso daí pode dar um puta pepino. Eu entendo as pessoas que pensam assim: caramba, Thiago, mas eu tenho pouco dinheiro, deixa pra lá, nem vou me preocupar com imposto. Mas eu já passei por algumas coisas e te digo que você deve se preocupar com isso. Pode ser um problema, tá? Você pode abrir uma conta lá fora e mandar dinheiro e investir. Você pode fazer isso. Outra forma é você investir em BDRs. A bolsa deve liberar BDRs para investidores em geral. Hoje é só para investidor qualificado, né? Mas ela vai abrir para investidor em geral. Pode anotar, tá? Já está em consulta pública isso. E BDRs são basicamente você investir em recibos de empresas americanas. A minha parcela internacional aqui está em BDRs. Então eu tenho lá Facebook, Google, Wells Fargo, Disney, Berkshire Hathaway, Booking, sabe aquela empresa? Booking, tá? Então eu tenho um pouco disso. Você pode investir também, e sim, é só você abrir seu home broker no Brasil e escrever lá, por exemplo, Disby34 é Disney, FBOC34, que é Facebook, né? Esse tipo de coisa, tá bom? Você pode também comprar empresas que exportam, tipo empresas que exportam proteína, que exportam celulose. Só tem que tomar cuidado com o hedge que as empresas fazem, que às vezes fazem um hedge meio estranho. Você pode comprar um fundo cambial. Você pode investir num fundo que compra ações americanas, tá? Você pode... Ó, pessoal, Booking não, Thiago, CVC. Cara, sabe o que é? É que Booking, ela é tão digital e global que, cara, eu acho que faz muito sentido. Acho que faz muito sentido, tá? Você tem fundos passivos aqui no Brasil, interessantes. Você pode comprar o IVVB11, que é um ETF. Você pode comprar com R$1.000, eu acho, na bolsa. Escreve IVVB11, né? Eu tenho alguns vídeos também no YouTube aí, tá? Eu, Thiago, invisto em BDRs, basicamente, tá? BDRs. Uma coisa que poucas pessoas falam, e é uma operação que eu recomendo aí para quem tiver, sei lá, uns $500 mil, talvez uns $500 mil, tá? É você abrir uma conta no exterior, através de uma holding sua, monta uma holding lá fora, tá? Essa é a melhor forma de você investir lá fora, é você montar uma holding, tá? E você não investir direto do seu nome, você monta uma holding, investe através da holding, tá? Para que você não tenha que ficar pagando imposto, ou não ter umas cagadas assim, mas só compensa fazer isso se você tiver um patrimônio mínimo, tá? E aí sim, se você montar uma holding, você vai ter benefício.
E o que você faz, e assim, é basicamente você investir em bonds lá fora. É uma alternativa incrível para você investir em renda fixa. Lá fora tem uma coisa, né? Olha que interessante, você investe em bonds, né? Como se fossem debêntures lá fora, empresas que emprestam dinheiro. Então você pode investir, sei lá, em um bond da Gerdau, tá? Gerdau, se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava pagando mais ou menos 5% ao ano em dólar. Né? Então é 5% mais dólar, né? Ou em dólar. E você tem uma coisa nos Estados Unidos que não tem aqui, porque você pode alavancar parte do seu patrimônio. Então, por exemplo, sei lá, lá eles permitem uma alavancagem. Então você pode pegar 50% do capital que você tem em Gerdau, por exemplo, para investir na própria Gerdau. Então, enfim, eu não vou entrar muito profundamente quais são os riscos disso, mas não sugiro que você faça isso sem entender, tá? O ouro, o Lucas falou aí, o ouro, ele é muito interessante também para isso. O ouro é muito interessante porque geralmente quando tem uma crise, o ouro ele acaba se valorizando porque ele é escasso, tá bom? É escasso. Então, de certa forma, ele te protege também, tá bom? Para investir em ouro, você pode comprar um fundo de ouro, você pode investir em ouro no mercado futuro, de certa forma. Você pode comprar ouro físico, né? Você tem algumas possibilidades. Mas basicamente, primos, o que eu queria passar para vocês, assim, eu decidi fazer esse desafio de 4 dias, de uma forma muito curta, para poder dar uma inspiração para quem é sério, para quem quer, de certa forma, a luz, uma inspiração, tá? Porque é assim que eu invisto meu dinheiro. É assim que eu invisto meu dinheiro. Eu queria passar para vocês um pouco disso, de uma forma mais filosófica, com algumas coisas mais técnicas, sem uhul, entendeu? Para que você possa formular a sua teoria, a sua filosofia. Às vezes você vai perceber que para você não faz sentido ter 25% em cada uma dessas classes. Faz sentido você ter 40% em ações, 40% em mercado internacional, 10% fundo imobiliário, 10% em renda fixa. Tá? Talvez você vai entender isso. E eu queria trazer isso para a mesa, para que vocês possam se tornar melhores investidores, para que vocês possam se desenvolver, aprender cada vez mais, passar um conteúdo de valor agregado, tá? Manter um contato com vocês, estava com muita saudade de entrar ao vivo, bater um papo com todo mundo, tá? 4 dias só de muito conhecimento, muito objetivo, muito material legal aqui, tá? Queria dizer que vou postar todos esses materiais lá no Telegram, que eu passei para vocês, tá bom? E eu tenho a frase do dia, tá? A frase do dia eu não vou falar aqui, eu quero que vocês vejam no feed. É uma frase muito importante para mim e que tem muito a ver com o investimento em dólar. Vocês precisam ver ela no feed, tá? Eu vou postar assim que terminar a live, tipo, dá uns 10 segundos, 20 segundos, vou postar lá. E eu peço uma coisa para você, gente. Se você tá acompanhando aqui esses 4 dias, pode ter mais de 30 mil pessoas aqui. Cara, eu dei conteúdo de graça para vocês. Conteúdo foda, é um conteúdo que tem muito valor. Eu invisto assim meu patrimônio pessoal, tá? E se vocês curtiram, me deixa um comentário nessa postagem que eu vou fazer agora no feed e marca uma pessoa. Deixa um comentário e marca uma pessoa de verdade que deveria ter participado desses 4 dias. Isso aqui não ficou gravado. Eu quero premiar quem estava aqui comigo, quem se dedicou, porque as pessoas às vezes elas reclamam muito que eu não deixo gravado isso. Já viu? Ah, mas não vai deixar gravado. Eu entendo, poxa, quem às vezes não consegue mesmo, porque trabalha nesse horário, tem uma coisa muito importante, eu entendo. Mas a maioria das pessoas não se enquadra nisso. Então eu quero premiar quem está aqui comigo, quem está dedicado. O que eu percebo quando eu deixo gravado é que as pessoas falam, depois eu assisto, e nunca assiste. Sabe quando você põe um filme na lista do Netflix e quando você vai ver sua lista está enorme e você não assistiu nem metade? Então eu quero falar com quem está aqui, tá? Parabéns para quem acompanhou, vocês são vitoriosos, 4 dias, que vocês sejam ótimos investidores, disseminem isso. Não é para disseminar a ganância não vai te levar a nada, a ganância vai te pregar uma peça incrível, você vai acabar dando um tiro no próprio pé. Invista dessa forma, tranquilo, investimento tem a ver com paz, tem a ver com prosperidade, tem a ver com longo prazo, tem a ver com diversificação, tem a ver com fazer o dinheiro trabalhar por você, tem a ver com você não passar mal em crise, tem a ver com você ter uma carteira que vai rentabilizar depois de uma crise. Enfim, espero que
tem agregado muito para vocês. E agora nos próximos dias eu vou focar 100% do tempo na mentoria, tá bom? Tenho muita gente lá focando na mentoria e agora eu vou focar lá de novo, tá bom? Então, não queria vender nada para vocês aqui, só queria passar esse conteúdo incrível, espero que vocês tenham gostado, vou postar agora no feed, tamo junto, e é isso aí. Ah, hoje vamos aparecer ao vivo, ao vivo não, desculpa, vamos aparecer no Danilo Gentili, 00:30. A entrevista foi muito legal, quem quiser assistir vai se divertir muito e aprender bastante. Ó lá, você vai montar um fundo, primo? O Oswaldo perguntou. Não sei, aguarde os próximos capítulos. Quem sabe, se vocês quiserem e acharem que faz sentido, quem sabe. Tchau, gente, se cuidem, vou postar agora, me ajuda lá no feed. Valeu! Tamo junto, nenê!